Ok, vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos. Obrigado por ter nos trazido em segurança em mais uma semana. Obrigado pelo sábado, essas horas especiais e sagradas para nós. Que o Senhor venha se ajuntar conosco ao abrirmos as Escrituras aqui mais uma vez e nos guiar em toda a verdade. Possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nesse dia. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos lá então, né? Fazer uma breve recapitulação do que nós estávamos vendo semana passada. Eu queria que vocês me ajudassem para a gente poder avançar hoje para os próximos versos. Então vamos lá no livro de Daniel, capítulo 11. Hoje, há mais ou menos uma hora atrás, minha mãe e a família, né, toda, fizeram a cerimônia, finalmente a cerimônia da minha avó que faleceu ano passado, né? Ano passado não, começo desse ano. E eles fizeram a cerimônia lá no sítio, que era o desejo dela, né? Que, que as cinzas dela ficassem lá no sítio. Então eles fizeram a cerimônia, estão lá e não, obviamente não vão poder participar do estudo. Mas nós vamos continuar aqui os nossos estudos em Daniel 11. Abram comigo lá no capítulo 11. Esse capítulo tão importante, tão fascinante para os últimos dias. Muito bem, então nós passamos aí 2 sábados estudando os versos 1, 2 e 3 e parece que não foi o suficiente, né? Parece que ainda dá para estudar mais aqui, ainda tem mais coisas para nós aprendermos e fixarmos na mente. Tá, então, o verso 1 basicamente nos fala sobre esse momento, né, em que Gabriel foi visitar Daniel no primeiro ano de Dario, né? Isso é lá no capítulo 9, quando Daniel está orando, né, sobre reconhecendo, lembra que a Bíblia diz que ele reconheceu através dos livros de Jeremias que eles estavam sob a maldição de Moisés, porque eles tinham quebrado a aliança, desobedecido os mandamentos e tudo mais. E ele confessava o seu pecado e o pecado do seu povo quando Gabriel veio dar o entendimento a Daniel do que estava acontecendo e da visão, né, que ele tinha tido. Então aqui Gabriel está dizendo, né, lembra aquele primeiro ano de Dario, né, que eu fui te animar e fortalecer? Bom, exatamente a mesma coisa ele está fazendo aqui no capítulo 10 e 11. Né? Então essa visão do capítulo 10, que começa no capítulo 10, né, ela se dá no terceiro ano de Ciro, aqui contando a corregência dele, né, na verdade é o primeiro ano dele como regente supremo, como rei da Pérsia e da Média, né? Dario que havia morrido, seu tio. Então foi nesse ano que nós vimos que Ciro proclama o primeiro decreto para os judeus voltarem a Jerusalém para a reconstrução do templo. E esse decreto é importante porque marca o final de uma profecia de tempo, a profecia dos 70 anos, dada pela boca de Jeremias, né? E isso nós vimos que existe uma relevância importante quando nós fazemos aplicação para os nossos tempos, porque isso marca o tempo do fim. Fim de um tempo profético, o fim de um tempo de escuridão e trevas, o fim de um cativeiro, né? O cativeiro babilônico. E nós comparamos isso com 1798, o fim do cativeiro espiritual, né? Que o povo de Deus passou, que a igreja cristã passou. Fim de uma profecia de tempo, né? Fizemos esse paralelo. Então, por isso, essa é a relevância desse início do capítulo. Nós sabemos o tempo, o momento em que o profeta tem a visão. E nós conectamos isso com Apocalipse 17, que também tem essa mesma estrutura. É importante, eu mostrei para vocês semana passada, nós entendemos o momento em que João tem a visão. Né? O momento em que ele vê aquela meretriz, que a meretriz está no deserto, ela está com o cálice cheio, o sangue já está derramado, então ele vê aquela meretriz em cativeiro
em 1798, no fim da perseguição, né? Quando os reis já tinham se fornicado com ela, ela já tinha perseguido, o sangue dos santos já tinha sido derramado, né? O cálice estava transbordando com as suas abominações. E nós vamos voltar no capítulo 17 hoje para nós entendermos aquele enigma que existe ali. Mas o importante é nós entendermos esse ponto de partida. Isso é muito importante para nós entendermos, tanto aqui Daniel 11 quanto Apocalipse 17. Ok? E aí no verso 2, nós vimos que Gabriel declara que 3 reis ainda estariam na Pérsia, e o quarto, ele enfatiza esse quarto, acumulará grandes riquezas, mais do que todos, tornando-se forte por suas riquezas, sucederá todos contra o reino da Grécia. Então, 3 viriam e mais o quarto, então seriam 4 reis depois de Ciro. E esse quarto ele enfatiza porque ele seria rico, acumularia riquezas e suscitaria todos contra o reino da Grécia. E aí no verso 13, então, se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Aqui nós vamos ver que, e acho que nós vimos semana passada também, é uma referência a Alexandre o Grande, que vem e conquista Medo e a Pérsia, o Império Medo-Persa, né? Tá bom? Então, quem eram esses 4 reis que nós vimos semana passada? Vocês lembram? Nós temos aqui Ciro, né? Ciro é o primeiro. Aí, depois de Ciro, viriam ainda mais 4. Quem eram eles? Você lembram? Então, é Dario, né? Um deles é Dario. Vamos tentar falar em ordem, vamos ver se vocês lembram. Quem era o filho de Ciro? Tinha Cambises também. Cambises, filho de Cambises Ciro, foi né? o Esmeraldes e tinha o Dario I também. Isso. O Esmerdes, falso Esmerdes, né? Foi o Esmeralda. segundo, que ele reinou muito pouco, e depois veio Dario, o Grande. Então é o terceiro, Dario o Grande. E aí depois de Dario, quem era o filho de Dario com O a taça? Xerxes. Xerxes, muito bem. Né? Xerxes. Né? Então, esses eram os 4 reis aqui mencionados por Gabriel no capítulo 11 a Daniel. Tá? Xerxes foi esse quarto rei que acumulou grandes riquezas e que suscitou todos contra o reino da Grécia. O trabalho que Dario começou, Xerxes tentou acabar. Né? E a história diz que ele foi o último rei persa que foi bem sucedido em invadir a Grécia. Tá? Ele invadiu a Grécia, teve uma vitória momentânea, mas depois ele teve que recuar e a Grécia conseguiu o território de Atenas de volta e tudo mais. Tá bom? E aí esse é o quarto, último rei aqui que Gabriel menciona. Bom, nós sabemos que, e eu falei para vocês, e você pode olhar no Google, na história, que Xerxes não foi o último rei da Pérsia, antes de Alexandre o Grande. Aqui nesse capítulo, a transição parece, né, que Xerxes foi o último e depois vem Alexandre o Grande, mas nós sabemos que não é isso. Pelo menos existem 8 reis aqui em um período de mais de 100 anos entre Xerxes e Alexandre o Grande. Tá? Então existe uma razão pela qual Gabriel menciona Xerxes como, vamos dizer assim, a transição, né, o último antes de Alexandre. Na verdade, Xerxes não é nem o último rei persa mencionado na Bíblia. O último rei persa mencionado na Bíblia é o seu filho Artaxerxes, que foi responsável por dar o terceiro decreto para a reconstrução do templo. Então nem a Bíblia trata Xerxes como o último. Tá? Guilherme, Oi? desculpa interromper. A gente tem na mente essa cronologia das declarações escritas na Bíblia, né? Porque quando a gente vai lá no livro de Esdras, a gente vê Artaxerxes, né? Uhum. E em Daniel, então, essa sequência cronológica que existe, na verdade, confunde um pouco, né? Confunde, realmente confunde, né?
tem razão. E é por isso que a gente tem que esclarecer, por isso que eu estou tomando tempo aqui, porque o livro de Esdras também trata sobre os reis da Pérsia. O livro de Esther, né, o famoso livro de Esther, a rainha Esther viveu nessa época de Xerxes, também trata dos reis da Pérsia, né? Então, realmente, nós temos que, como qualquer bom estudante, né, especialmente quando você estuda a Bíblia, que na verdade é uma coleção de livros, né? Você tem que juntar todos os profetas e ver o que eles falam a respeito. E não simplesmente, né, pegar um parágrafo, um versículo e fundamentar em cima daquilo. Então, todos os profetas precisam estar em harmonia e concordar, né? Então, esse é o nosso trabalho diligente de estudantes, é buscar informação na Bíblia. E realmente nós encontramos que Xerxes não foi o último rei antes de Alexandre. Existiram outros reis, inclusive importantes reis como Artaxerxes, que é o responsável do terceiro decreto. E eu pergunto para vocês, o terceiro decreto é importante para nós? Claro, é o início de que profecia? O pilar 290. é o início. Das 62 semanas, mais Isso, 7 isso, semanas. isso. Então, o rei Artaxerxes, ele é responsável pelo decreto inicial em 457, que é o início das 2.300 tardes e manhãs, né? Que é considerado o pilar e o fundamento e o pilar central da fé adventista, né? Então, é muito importante esse decreto que aconteceu em 457 por Artaxerxes, né? Então, obviamente, Gabriel sabia que Xerxes não era o último, né? Quando estava falando para Daniel aqui, mas por alguma razão ele omitiu Artaxerxes aqui nesse capítulo. Eu penso que nada é por acaso nas Escrituras e que tudo há uma razão. E eu acredito que só existe uma forma de nós entendermos essa omissão, porque essa história deve se aplicar para os últimos dias, pois a Bíblia diz que todos os profetas se profetizaram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles. Então isso é o nosso trabalho, né, que tem que ser feito de forma diligente para tentar entender qual que é a relação dessa história com os nossos dias. E aí semana passada nós já começamos a fazer algumas aplicações, né? Nós vimos que o tempo do fim marcado aqui no capítulo 11 também pode ser 1798, mas também pode ser que outra data? 1989. Exatamente, por isso que eu levei vocês lá no capítulo 11, verso 40 primeiro, nós estudamos aqueles versos primeiros, para vocês entenderem que o tempo do fim para nós é 1798, mas também 1989, onde há aquela retaliação, né? Onde existe uma aliança entre os Estados Unidos da América e Roma, né, para tentar destruir o Rei do Sul, né, o comunismo soviético. Então, essa história é importante para nós entendermos o capítulo inteiro de Daniel 11. Essa história conta a transição, né, que se dará dos últimos poderes da profecia bíblica. Tá? Bom, então, a pergunta aqui, de forma geral, né, olhando com uma visão de passarinho, assim, de longe, tá? Se nós olharmos a transição dos impérios, nós temos a Medo-Pérsia, e depois da Medo-Pérsia nós temos que império aqui surgindo? A Grécia. A Grécia, tá? A Grécia, tá certo? Todo mundo consegue ver isso, né? Você tem a Medo-Pérsia e a Grécia. E antes da Medo-Pérsia nós tínhamos que império reinando? Babilônia. A Babilônia. Então, muito bem. Então, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Entre a Babilônia e a Medo-Pérsia, nós temos um período de cativeiro do povo judeu. Tá? Então, notem só. Vamos trazer mais para o tempo presente. Existiu um período que a igreja cristã também passou por um cativeiro? Bom, nós vimos que o Espírito de Profecia compara os 70 anos na Babilônia com os 1260 anos de perseguição papal na Idade Média, que são períodos equivalentes, né? A experiência equivalente. E nós sabemos também que Babilônia espiritual, no livro de Apocalipse, é uma referência a que poder? A Roma? A Babilônia Roma. espiritual é Roma. Roma, muito bem. Então, notem só.
Tá? O que eu quero que você, se vocês não entenderem nada do estudo, eu quero que vocês entendam pelo menos essa parte, tá? Na época de Jeremias, na época que nós estamos vendo aqui Daniel, tá? Nós temos Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, tá? Trazendo lá agora para a era cristã, nós temos Babilônia espiritual, Roma, tá? Depois nós temos a Medo-Pérsia. Quem que seria a Medo-Persa para nós hoje? Nós vimos semana passada. Se tem que ter grandes riquezas nos Estados Unidos? Tá bom. Antes, eu estou, vamos dizer assim, presumindo algumas coisas aqui, mas eu queria mostrar para vocês então, vamos lá, no livro de Apocalipse, capítulo 17, vamos tentar entender a sequência de impérios nos nossos dias, para nós entendermos o que Gabriel está querendo explicar para nós, tá? Abram lá em Apocalipse 17. Porque 1.260 anos, Roma pagã. 1.260 anos, Roma papal, que dá 25-20. Essa analogia que o senhor está querendo fazer, deixa eu entender. O senhor está querendo fazer uma analogia dos 3 primeiros reinos da estátua, aplicando para os dias de hoje? Você vai entender exatamente o que eu vou fazer, tá? Eu que estava tentando acelerar o processo de aprendizagem, tá? Mas eu não quero, não é esse meu objetivo. A gente não tem pressa, tá? Então vamos lá no capítulo 17. E nós já lemos alguns versos semana passada, então por uma questão de tempo, nós vamos começar do verso 6, tá? E ali diz, e vi que a mulher, quem é essa mulher? Roma papal, né? Ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Então, em que momento que João vê essa mulher? Ela estava embriagada já com o sangue da... Isso, estava embriagada com o sangue da perseguição, já tinha fornicado com os reis da Europa. Então, aqui ele vê ela no deserto, no cativeiro, né, em 1798. Então, aqui, João vê essa mulher quando ela recebeu o quê? A sua ferida mortal, que a Bíblia fala. Lembra no capítulo 13 que fala que Roma receberia uma ferida mortal? Sim, a gente sabe que está no fim porque o cálice já transborda. Já transborda, muito bem, né? Já está transbordando. Então notem, Roma papal, é a imagem, ela é a contrafação de Cristo. Por isso que é chamado na Bíblia o anticristo, é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Tá? É a obra-prima de Satanás na Terra, né? É onde ele exerce a sua autoridade e domínio. Roma, ela tem 2 aspectos, sempre teve 2 aspectos, o político e o religioso. Tá? Então, a minha pergunta é, o que morreu, o que recebeu a ferida em 1798? Foi o lado religioso de Roma ou foi o lado político de Roma? Político. Político, não foi? Foi o lado, a supremacia política, né, que recebeu a ferida. O poder político recebeu a ferida. Ela continua como uma igreja, continua até hoje. As terras de Roma foram tomadas e foram restituídas depois por Mussolini em 1917, se eu não me engano. Exatamente, né? Mas a autoridade que Roma tinha durante a Idade Média sobre os reis da Europa, o controle que ela tinha sobre os reis da Europa, foi tirado dela. Né? Então essa foi a ferida que foi dada em Roma. Cristo, quando ele foi crucificado, ele também tinha 2 naturezas. Ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Qual das 2 que ele recebeu a ferida mortal na cruz? A física. A física, a humana, né? Porque a divina não pode morrer. Então notem que assim como Roma recebe a sua ferida na parte política e não na espiritual, Cristo também ele recebe a sua ferida na parte humana e não na espiritual. Então existe uma contrafação aqui interessante, tá? Mas isso não é o tema do estudo, tá?
O Então, estudo está muito bom, Gui, mas eu vou ter que tá sair. bom, não tem problema. Tá? Deus abençoe, irmã. Grava aí para mim depois assistir, Tá gravando, bom? tá gravando, tá gravando. Você fica com Deus, tá? Valeu. Próximo estudo tá aí. Tá bom. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Então, o ponto que eu quero deixar claro aqui é que João vê essa mulher já em cativeiro. Ela já recebeu essa ferida, ela já está em cativeiro, já está no deserto. Tá? E aqui, então, há uma transição. Aí nós vamos ver a transição, porque o anjo continua. E a propósito, aqui é o anjo Gabriel também, tá? Notem que o anjo Gabriel que ensina Daniel é o mesmo anjo Gabriel que ensina João. Então ele está falando a mesma coisa. Notem aqui no verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Olha só que enigma, tá? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o poder e a autoridade à besta. Então notem só o enigma. Tá? Esse enigma aqui me deixou encucado por muito tempo. Até que anos atrás, finalmente consegui entender. Porque para nós entendermos esse enigma, o pré-requisito é nós sabermos quando que João recebe essa visão, onde que ele está vendo essa mulher. A mulher já está em cativeiro. Tá? Então notem só. Verso 8. A besta, ou esse reino, a besta na profecia é um reino, né? Então o poder que você viste, que você viu, que poder é esse? Essa meretriz que estava embriagada com o sangue dos santos, né? Esse poder, o poder romano, tá? O poder papal romano. Foi esse poder que João viu. Ou seja, ele foi um poder e já não é. Tá? Por que não é? Porque já recebeu a ferida mortal. Tá? Mas há de subir do abismo. O que significa isso? Que há de subir do abismo. Quando a gente vê um poder subindo do abismo no livro de Apocalipse, você pode pegar aí no Apocalipse 9, você tem gafanhoto subindo do abismo. É um símbolo da ascensão de que poder? Do Islã. Aí você tem Apocalipse 11, você tem um outro poder subindo do abismo. Que poder é esse? É uma referência à França, à Revolução Francesa. Então, quando você vê um poder subindo do abismo, é um poder que está em ascensão e, obviamente, tem uma conotação demoníaca aqui, uma conotação má associada, porque vem do abismo. Tá? Então, é um poder controlado por Satanás para tentar destruir o povo de Deus. Aconteceu com o Islã, aconteceu com a Revolução Francesa e aconteceu com Roma também. Tá? Então, notem, a besta que ele viu já não é, ela foi no passado, já não é, em 1798 não é mais, mas há de subir, ela voltará, tá? E irá à perdição. Aí no verso 9 dá uma informação interessante sobre essas 7 cabeças. Fala que são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Bom, aqui fica fácil, né? A cidade de Roma é a cidade conhecida no mundo como a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. É ali que a mulher está assentada. O Vaticano está na cidade de Roma. Tá? Só que também esses 7 montes são 7 reis. E aqui que Gabriel tenta explicar para João e para nós a cronologia dos impérios. 7 reis, verso 10. 5 já caíram. Bom,
Se João e Daniel estão recebendo instrução do mesmo anjo, e se o livro de Daniel e o livro de Apocalipse é o mesmo livro, de acordo com as escrituras, então os impérios descritos no livro de Daniel têm que ser os mesmos impérios descritos no livro de Apocalipse. Então aqui, em 1798, 5 já caíram. Me ajudem, quem são esses 5 que caíram? Babilônia, Babilônia, Medo-Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia, Grécia, Roma Roma pagã, pagã e Roma Roma papal. pagã e Roma papal. Muito bem. 5 já caíram. Roma papal caiu em 1798. Tá? Então, 5 já caíram. Só que o verso continua dizendo assim, e um já é. Então, notem, 5 caíram e tem o 6º, que, de acordo com o anjo, ele é. Ou seja, aquele que está em vigor, em soberania no momento de 1798. E nós lemos semana passada, um texto do Grande Conflito, 440, que mostrava quem era o império que estava surgindo no cenário mundial em 1798? Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Tá? Então, o número 6, quem é o número 6? Os Estados Unidos da América. A Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse, também fala desse poder e descreve esse poder como um cordeiro com 2 chifres. Né? Um cordeiro que começa uma nação próspera, baseado, né, a Constituição baseada nos princípios cristãos, bíblicos, etc. Mas que depois esse cordeiro começa a falar como um dragão. Né? Então, o começo próspero, um fim não tão próspero, né? Falando como um dragão. Poder de 2 chifres. Tá? Então, um é Estados Unidos. Tá certo? Verso 10. E outro ainda não é vindo. Então, existirá um 7º aqui, certo? Que ainda não veio. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, o número 7 vai durar um pouco de tempo. Por quê? Porque no verso 11 ele explica. A besta que era e já não é, uma referência a Roma papal, que era e já não é, em 1798, ela é também o 8º. Então, veja só. Os Estados Unidos é o número 6, haverá um outro poder, que é o número 7, e a besta, ou seja, o poder papal, será o número 8. Tá? Perdi alguém de vocês ou está todo mundo acompanhando? Eu estou aqui, estou acompanhando. Tá legal. Tá bom? Então, a Roma papal vai voltar. Lembra que vai subir do abismo e vai ser o número 8. Então, entre os Estados Unidos da América, que é o número 6, e Roma, que voltará à supremacia da Terra, que é o número 8, existe o número 7. Tá bom? E aí no verso 12, a Bíblia descreve o número 7. Diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ou seja, ele, nesse momento, é os Estados Unidos, né? O número 6. Os 10 reis são o número 7. Tá? Eles não receberam o reino ainda. Mas receberão poder como reis por 1 hora. Um pouco de tempo. Lembra que o anjo falou? Um tempo curto. Juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento. Eu me pergunto qual seria o mesmo intento que eles vão ter. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então notem, o número 7, o reino número 7, entrega o seu poder e a sua autoridade ao número 8, que é Roma. E eles têm o mesmo intento, o mesmo objetivo. Guilherme, não necessariamente precisa ser uma instituição religiosa, né? Não. Estamos falando de poderes políticos. Né? Ah, ok. Poderes políticos. Qual que seria esse intento que eles têm juntos, número 7 e número 8? O verso 14. Verso 14. O que diz ali? Tia Inês, nós não estamos escutando, acho que está no mudo aí. É o império mundial a fim de destruir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Perfeito, é esse? Perfeito. Número 7, né? Número 7 é esse. Então veja no verso 14. Pode ler para nós, tia, ali no verso 14?
pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis, que se acham Muito bem. como ele. Muito bem. Então, notem que esses 10 reis, junto com Roma Papal, a besta, terão o mesmo intento. E esse intento é combater o Cordeiro e os seus seguidores, aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. O livro de Salmos nos dá uma descrição também desses eventos proféticos. Salmos capítulo 83. Notem que eles têm o mesmo intento, a mesma mente, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é destruir, combater o Cordeiro e os seus remidos, né? Salmos capítulo 83. Notem aqui no verso 2. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes. Então notem, com o mesmo intento, com o mesmo objetivo, eles se unem contra ti, para combater a Cristo e o seu povo. E aí lista aqui do verso 6 até o verso 9, 10 nações. Ou seja, o símbolo dos 10 reis. Né? Então notem que esses 10 reis é a união das nações, ou as nações unidas, né, juntas, com um propósito e um objetivo. Tá? É um novo governo mundial, uma nova ordem das coisas, né? Depois da queda do número 6, que é os Estados Unidos. Então, se você não sabe, os Estados Unidos entrará em decadência política, tá? Autoritária, de autoridade, né? de poder, de domínio. E essa transição será passada, assim como houve a transição de Roma Papal para os Estados Unidos, será passada para essa união de nações, ou essas nações unidas com o mesmo propósito. E elas tomarão as rédeas nas suas mãos, mas darão o seu poder a Roma, o número 8. Então notem que a transição aqui vai ser rápida. Ok? Então essa é a sequência final. Nós temos Roma Papal, também chamada de Babilônia espiritual. Depois nós temos os Estados Unidos da América, o número 6. Depois nós temos as Nações Unidas, o número 7. E depois novamente quem? Roma Papal ou Babilônia. Esses 10 reis que falam lá em Apocalipse, é simbólico esses 10? Simbólico, é simbólico. É simbólico, o número 10 representa né, algo assim, universal, totalidade, né? Né? Deus. Então tá. Então olha só. Agora pegue essa informação e vamos trazer lá para o capítulo 11. Tá? Pegaram a sequência, tá? Agora pensem comigo. Lá na sequência de Daniel, capítulo 11, nós temos Babilônia também. Assim como nós acabamos de ver em Apocalipse 17. Só que ao invés dos Estados Unidos, quem que nós temos depois da Babilônia? Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia. Ou seja, a Medo-Pérsia se alinharia com os Estados Unidos. Temos autoridade bíblica para fazer isso? Lembra que nós falamos que a Medo-Pérsia e os Estados Unidos também, os dois são um poder de 2 chifres. Nós passamos bastante tempo falando sobre isso. Tá no mudo, tia, não consigo escutar. Repete a tua pergunta, esse teu último pensamento aí, Tá. por favor. Nós estamos tentando pegar essa sequência que nós vimos em Apocalipse 17 e tentar entender a sequência de Daniel 11, tá? Então, em Daniel 11 nós temos a Babilônia e depois nós temos a Medo-Pérsia. Em Apocalipse 17 nós temos Babilônia espiritual, ou Roma Papal, e depois os Estados Unidos. Então, a Medo-Pérsia aqui, nessa ilustração, se relaciona aqui com os Estados Unidos.
é um poder de 2 chifres, vem depois de Babilônia, vem depois do cativeiro do povo de Deus. Tem várias analogias interessantes. E uma delas são aqueles 4 governantes que Gabriel menciona. Tá? E aqui que nós vamos fazer a aplicação, então. O ponto de referência é Ciro, no tempo do fim. Qual que é o tempo do fim para essa nação, para os Estados Unidos? 1989. Quem era o presidente, quem era o rei americano nessa época? Bush. George Bush. Tá? Notem aqui que existe algo interessante, porque naquele ano Dario morre. Então, naquele ano, em algum momento daquele ano, havia um correinado ali, tá? Entre Dario e Ciro. No ano de 1989, também houve um correinado, porque aqui nos Estados Unidos o presidente ele toma posse no dia 20 de janeiro, historicamente. Então, até o dia 20 de janeiro, Reagan foi presidente, quando houve essa transição. George Bush. Então, notem, olha só que interessante. Então, George Bush se alinharia com Ciro, né? Depois Cambiases. Depois de George Bush vem quem? O Obama, não foi? Obama? Não. George Bush? O George Quem que- Bush Sr., né? O primeiro George Bush. Depois nós temos Clinton. Tá? Clinton, que se alinharia com Cambiases, né? Depois nós temos o falso Smerdes, seria o terceiro. E aí nós temos, então, George Bush Jr. Tá? E aí depois nós teremos Dario, que seria um símbolo de Obama, né? Dario. É interessante que Dario, na época, foi responsável por uma grande reforma de tributos, de taxes, né? E o que Obama fez? O que foi notável pela administração de Obama? Justamente uma reforma de tributos, né? Com a famosa Obamacare. Tá? Coisas interessantes, tá? E aí, então, depois de Obama, ou depois de Dario, vem quem? O seu filho Xerxes. Xerxes era o mais rico de todos eles. O mais, conseguia acumular riquezas mais do que todos. Quem que vem depois de Obama? Vem Trump. Trump, sem sombra de dúvidas, era o mais poderoso, mais rico dentre todos eles. Agora, o mais notável é que foi Trump que conseguiu fazer com que vamos sacudir as nações para que todos fossem contra a Grécia. Tá? E aqui nós temos que entender que Trump, o tipo de resistência que ele criou, o tipo de animosidade que ele criou contra a Grécia, nós vamos tentar entender quem é a Grécia por Apocalipse 17, mas eu acho que agora você já vai estar entendendo quem que é a Grécia, né? Depois de Xerxes, não houve rei persa que foi tão antagonista, né? tão anti-Grécia, ou tentasse invadir, ou fazer com que todos fossem contra a Grécia. Foi o último, mesmo tendo passado 100 e poucos anos, até Alexandre o Grande vir dominar a Pérsia. Tá? Então, de acordo com Apocalipse 17, depois dos Estados Unidos, qual que é o próximo? É o reino mundial. O reino mundial. E de acordo com Apocalipse, com Daniel 11, depois da Pérsia, quem que é o próximo? Roma. Depois da Pérsia, quem que é o próximo? A Grécia. A Grécia. Então, esse reino mundial, ele está tipificado por que império? Pela Grécia. A Grécia na Bíblia é um símbolo dos gentios do mundo, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, em Romanos, que o evangelho, né, é primeiro para os judeus e depois para os gregos, né? Ou que a salvação é para os gregos também. O que a Bíblia está querendo? O que Paulo está querendo dizer? Bom, aquele livro foi escrito para os romanos. Por que ele fala primeiro os judeus, depois os gregos? Porque os gregos eram uma referência ao mundo, aos gentios, né? Então, a Grécia, nesse contexto, nessa aplicação, simboliza essas nações se unindo, essa união de nações, esse novo governo mundial.
Não só isso. Poderia dizer também Rio do Sul, irmão Guilherme? Não, ainda não, Não? tá? Nós já vamos chegar lá. Calma lá. A Grécia é o símbolo do paganismo, porque eles tinham um deus para cada coisa. É, também. Antes de ser uma nação ímpia, Uhum, né, cheia de filosofias humanas, uhum, era primordialmente pagã. exato. E qual que é a religião das Nações Unidas hoje? Espiritualista, totais pagãos, né? Então você começa a associar, ver os símbolos, se encaixa de forma perfeita. Tá, calma aí, ainda não acabei. Agora, nós aprendemos em Apocalipse 17 que depois dessa nação, desse poder de Nações Unidas, né, de a União, um novo governo mundial, quem é que vem depois? O número 8. Cristo. Opa, poder papal de novo. Veja bem, esse é o número 7. Depois vem o número 8. Oito. Quem é o número 8? É a aliança desses dois poderes. Que Gabriel disse para João? Quem é o número 8? Ele que não foi, ele era, não é mais. Isso, aquele que foi, já não é, mas haverá de subir ao abismo. A besta que viste, exatamente, a besta que viste já não é, mas será o 8º. Tá, então, é a última ascensão A de última Roma. ascensão de Roma, exatamente. Isso se torna importante, sabe por quê? A gente sabe que é Roma no final que vai dominar o cenário político e vai colocar os seus decretos em vigor e vai perseguir os santos e tudo mais. Mas se torna importante para nós entendermos a lógica de Daniel e principalmente do anjo Gabriel. Porque se você voltar comigo em Daniel capítulo 11, eu espero que vocês entendam esse ponto, tá? Para mim foi o ponto do dia esse, tá? Aqui nós temos a transição da Medo-Pérsia para a Grécia. Tá certo? Ele menciona só Xerxes aqui como a figura importante dessa transição e depois não menciona mais. Tá? Isso não quer dizer que Trump era o último presidente, que os Estados Unidos acabou, que agora... Não, nada disso. Tá? Os Estados Unidos continua um império mundial. Ele entrará em declínio. Talvez esteja entrando já em declínio há alguns anos. Exatamente, né? Mas ainda... Antes de ele entrar em declínio, ele ainda... Porque é ele que vai dar o poder para poder sair o decreto, né? Então, primeiro ele vai dar o decreto para depois cair os Estados Unidos, é isso? A Bíblia diz que a apostasia nacional ela é seguida de ruína nacional. Né? Então, a apostasia, né, o símbolo desses decretos, né, que nós estamos falando, ela é seguida de declínio. Né? Então, realmente, há uma transição, primeiro a apostasia e depois o declínio. Né? Só que essa apostasia, ela cada vez cresce mais. Né? Talvez a América protestante vai pedir, mas nós sabemos que isso vai ser levado, vai ser colocado em vigor, né? De forma mais assim ousada, com perseguições, através do 7º e do 8º. Né? Então, existe uma transição. Talvez nós não saibamos todos os detalhes, as implicações. Não, Guilherme, o seu sinal falhou e o senhor ficou por alguns instantes paralisado. Melhorou agora? Não. Tá, Você beleza. sumiu de vez, agora voltou. Tá bom. Onde é que o que vocês pegaram aí? Onde é que eu acho que sumiu um pouquinho só, né? Só Tá. Bom, então assim, o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? É que nós vemos aqui em Daniel 11 uma transição da Medo-Pérsia para a Grécia. Que nessa aplicação que nós fizemos em Apocalipse 17 é a transição dos Estados Unidos para esse reino mundial, essa nova ordem mundial, como você queira chamar. Tá? Que a Grécia simboliza essa união das nações, né? Essa nova ordem de governo. Essa transição que nós acabamos de ver aqui. Tá? E aí no verso 3, fala sobre Alexandre o Grande, como que ele tomou, né? E aí a partir do verso 4, a história nós vamos analisar essa história semana que vem, começa a falar sobre a
como que a Grécia, o Império Macedônico, ele foi se desmanchando. Na verdade, a transição da Macedônia, né, e através dos diáconos, que eram aqueles generais que ficaram com o poder, né, localizado, né? Lembra que a profecia no capítulo 7, 8 e aqui no capítulo 11 fala que o poder de Alexandre foi dividido não para a sua família, mas, né, para quem não era da sua posteridade. E nós temos esses diáconos, né, o Seleuco, Cassandro, Ptolomeu, Generais dele, Lisímaco, né? né? Vocês lembram dessa história. Então aqui, tá? A partir do verso 4, é como se o anjo Gabriel, na minha concepção, da forma que eu entendo, tá? Esteja abrindo um parêntese, dizendo assim, bom, agora, tá? Agora eu vou contar para vocês a história do retorno de Roma. Uhum. Como nós vimos em Apocalipse 17. Depois do número 7, vem o 8º, que é Roma. A partir do verso 4, nós vamos entender que para nós, a razão que tem essa história na Bíblia com tantos detalhes é justamente para nos contar a história da ascensão de Roma, novamente. Uhum. Tá? E para fazer isso, Gabriel usa algo que só a mente infinita de Deus poderia fazer. E lá no passado, falar sobre esses reis e essas transições e fazer aplicação para nós no futuro. Algo assim que a gente fica com o queixo caído, né? Então, a partir do verso 4, que nós vamos começar a estudar semana que vem, é justamente a transição, como que Roma ascendeu ao poder e ascenderá ao poder novamente. Tá? Como se fosse um parênteses que o anjo... Estão percebendo a estrutura? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma papal de novo. Da mesma forma como o Apocalipse 17, nós temos Babilônia espiritual, Roma papal, os Estados Unidos da América, depois nós temos as Nações Unidas e, novamente, Roma ascendendo ao poder. Tá? Então, essa é a estrutura que nós temos que entender. Tá no mudo, Tia, não dá para escutar. Aqui nós temos, inclusive, os 4 ventos, que são aqueles 4 ventos de Apocalipse que estão segurando os 4 cantos da terra. Isso é interessante. Né? No verso aqui no verso 4. Aqui no verso 4, nós vamos estudar semana que vem, né? Aqui, essa repartição que acontece, né, para os 4 ventos do céu, é justamente mostrando essas 4 direções geográficas que o reino foi dividido, né? Realmente uma ficou no sul, Ptolomeu, nós vamos ver, que foi quem teve o domínio no sul. Aí nós temos no norte, nós temos Cassandro, Lisímaco e Seleuco, né? E nós vamos ver que acontece várias batalhas, a história é grande ali, mas que no final ficam 2 poderes supremos, o rei do norte e o rei do sul. E o rei do norte se torna rei do norte porque ele conquista 3 regiões geográficas. Lembra que nós vimos lá no final do capítulo que o rei do norte se torna rei do norte porque ele conquista 3 regiões geográficas? Pois é, aqui exatamente a mesma coisa. Seleuco conquista não só a parte dele, mas ele conquista Cassandro e Lisímaco e ele se torna o rei do norte. E aqui começa a contar a história da ascensão de Roma novamente. Porque Roma, tanto a pagã como a papal, quando ela ascendeu ao poder, ela teve que conquistar 3 regiões geográficas. Roma pagã, se você vai comigo no capítulo 8 de Daniel, está lá escrito, olha só. Aqui no verso 9, Daniel 8, verso 9. Ali diz que ela se engrandeceu, esse chifre pequeno, né? Até contra o exército do céu. Desculpa, verso 9. E um deles saiu um chifre muito pequeno, qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então aqui a ascensão de Roma para o sul, o Egito, para o oriente, a Síria, e para a terra formosa, a Palestina. Foi as 3 regiões que Roma teve que conquistar para se tornar o rei do norte. Aí no capítulo 7 de Daniel, falando sobre Roma papal, o que o chifre pequeno fez quando cresceu? Verso 20, alguém lê para nós.
Ele abateu os 3 outros reinos, não foi? Isso mesmo. Verso 20. Pode ler para nós? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Então nós sabemos muito bem quem é esse chifre pequeno, né? E quando ele cresce, nasce, ele arranca 3. O que Roma papal teve que conquistar antes de ascender ao trono político, né, da Terra? Teve que derrotar aquelas tribos arianas, né? Os ostrogodos, os vândalos e os érulos. Para que as 7 nações europeias, começando com os francos, apoiaram o catolicismo romano na época, só que havia uma resistência pagã de 3 nações, eram considerados arianos, né? E eles tiveram que acabar com essas nações para poder ascender. Eles destruíram essas 3 nações para poder ascender. Então notem, na história, a história nos fala que o rei do norte ele precisa conquistar 3 regiões geográficas. E nós vamos ver que em Daniel 11 não é diferente, né? Seleuco, para que Seleuco se tornasse o rei do norte, ele teve que conquistar essas 3 regiões também. E ali começa uma luta entre o rei do norte e o rei do sul, na época passada, do Império Macedônico, que nos dá luz, nos dá subsídios para nós entender a luta, o tempo que nós estamos vivendo, né? E a luta entre o rei do norte e o rei do sul. Então é um capítulo fascinante, porque o capítulo inteiro está falando sobre um tema. E esse tema são os eventos finais, os últimos eventos finais. Daniel 11, 40, 45, aqueles últimos 6 versos e aquela história ali, todo o capítulo, apesar de ser um capítulo extremamente histórico, que realmente aconteceu no passado, a sua aplicação profética se encaixa nos últimos versos do capítulo. Como o senhor disse, está tudo casado e é simplesmente maravilhoso, né? Então, lembrando, né, que só existe um Deus que pode anunciar o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, dizendo: esse é o meu prazer, eu farei o que me apraz. Esse é o Deus da Bíblia. Nenhum outro Deus faz isso. Essa é a sua assinatura digital, a sua impressão digital. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz Jesus. É o único que pode anunciar o fim desde o princípio. E é isso que ele faz aqui no livro de Daniel. Ele anuncia o fim com o princípio. Lá na história dos macedônicos, dos persas, dos babilônicos, ele está anunciando o fim. Então, fascinante. Tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para nós essa tarde. Semana que vem, então, nós vamos entrar nessa parte histórica da época dos macedônicos, das guerras dos diáconos, e vamos ver as dinâmicas que ocorreram lá, fazendo sempre aplicação, porque agora nós estamos entrando nesse parênteses, tá? Nós vamos começar a entender a ascensão de Roma, tanto na Idade Média, quanto na Idade atual, e quando ela se tornar o 8º rei. Tá certo? Um comentário? Eu queria comentar, tem um verso que para mim é muito significativo, que é Oséias 6:3. Se vocês pudessem olhar aí na Bíblia de vocês. A minha diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, assim, ó, parece que há uma condição escondida aqui, né? Se vocês, né, me procurarem, me conhecerem, então a chuva serôdia irá cair. Então, o que para mim é interessante aqui é que a chuva serôdia não vai cair sobre o povo de Deus se nós não cumprirmos com a primeira parte do verso, que é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Exatamente. E de que forma a gente conhece a Deus? Estudando a Bíblia, Através orando. da sua palavra, né?
essa sua palavra. Então, esse verso, para mim, é bem coisa para nós. E isso é interessante, sabe? Porque conecta. Porque a gente tem muitas vezes um conceito equivocado da chuva serôdia, achando que a chuva serôdia será um poder sobrenatural que, como mágica, vai tomar conta da igreja e vamos sair fazendo milagres e tudo mais, mas muito mais do que isso, como ali o verso diz, conhecer a Deus é o pré-requisito. E a chuva serôdia, na verdade, olha o que Moisés fala sobre a chuva serôdia. Abram comigo lá em Deuteronômio 32, verso 2, se alguém puder ler para nós. O que Moisés diz que a chuva é? Olha só. Deuteronômio 32, verso 2. Faz a semente germinar. Uhum. Mas olha só o que Moisés fala lá no verso 2. É Deuteronômio 32, 2. Posso ler? Pode ler. Protege a minha doutrina como a chuva, destine a minha palavra como orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. Muito bem. Então o que é a chuva aqui para Moisés? a doutrina. A doutrina, a palavra de Deus, né? E nós conhecemos a Deus através de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus através do estudo da sua palavra porque na sua palavra está a sua vontade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Cristo, ele é a palavra. Quando nós rejeitamos o estudo da palavra, nós estamos rejeitando a Cristo. Essa é a verdade. Quando nós buscamos conhecer a palavra, nós estamos buscando conhecer a Cristo. Né? Porque a sua palavra é a sua revelação para nós. Né? Então é muito importante. A minha doutrina gotejará. Eu falo assim, é como se fosse no futuro, né? Quer dizer, é no futuro, né? A minha fala destilará como orvalho. Parece mais que o nosso tempo mesmo. Goteja a minha doutrina como chuva, destile minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Né? Então é bem isso aí, né? Conhecer, prosseguir conhecendo. E ele virá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, verso 3, né? Muito bem. Mais algum comentário? Eu queria fazer 2 comentários, mas eu vou esperar o irmão encerrar e fazer a oração. Tá ok, então. Vamos orar, então. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor revelou essas verdades tão preciosas aos nossos olhos e nos ajude a buscar te conhecer mais, buscar conhecer e prosseguir conhecendo as profecias e as revelações ali contidas, para que possamos ter um relacionamento mais íntimo e mais peculiar contigo. E assim possamos receber essa chuva prometida no nosso coração, que produzirá primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Abençoa-nos essa nova semana que está a começar e que o Senhor nos traga aqui mais uma vez no tempo oportuno novamente para continuarmos os nossos estudos. Abençoe nossas famílias aqui representadas também, nos dê uma semana de vitórias em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.